Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente mais uma vez para gravar um vídeo bíblico com vocês. Só que dessa vez eu não vou chamar nem de vídeo, vai ser uma série, porque não vai dar para gravar em um vídeo só, porque nós vamos falar sobre a vida e morte dos apóstolos de Cristo. Quem foram os 12 apóstolos de Cristo? Bem, os 12 apóstolos de Jesus foram homens escolhidos por ele no início do seu ministério para auxiliá-lo. Esses homens foram treinados pessoalmente por Jesus, por isso eles também são chamados de os 12 discípulos. Os 12 apóstolos eram pessoas comuns, homens de profissões diferentes, que tinham diversas falhas e fraquezas, porém eles foram capacitados de uma forma sobrenatural para realizarem a principal missão do Reino de Deus, que é pregar o Evangelho. O que significa apóstolo? Qual a diferença entre apóstolo e discípulo? Antes de falarmos sobre quem eram os 12 apóstolos de Jesus, é importante tirarmos uma dúvida que muitas pessoas possuem. Elas ficam em dúvida sobre qual seria a diferença entre apóstolo e discípulo. Por que os 12 discípulos passaram a ser chamados de apóstolos? O significado dessas duas palavras que responde essa pergunta. A palavra discípulo vem do grego matetes e significa seguidor ou aprendiz. Já a palavra apóstolo vem do grego também, apóstolos, que deriva do verbo apóstelin, e significa enviar e remeter. Logo, a palavra apóstolo significa enviado, agente ou mensageiro. Nós podemos identificar na Bíblia que durante o ministério de Jesus, os 12 apóstolos eram chamados de discípulos. E em algumas ocasiões, o termo apóstolo foi utilizado para se referir aos 12 discípulos. Isso acontece principalmente em ocasiões em que eram enviados a alguma missão. Depois de sua ressurreição, Jesus enviou seus discípulos ao mundo com a missão de pregar o Evangelho a toda criatura e serem suas testemunhas. Por isso, a partir daí, os discípulos passam a ser designados como apóstolos. O principal é entender que a palavra apóstolo atribui a uma ênfase naquele que envia o mensageiro, sendo que o enviado passa a ser um tipo de extensão da personalidade e influência do Mestre. Quem foram os 12 apóstolos de Jesus, também chamados de apóstolos do Cordeiro? A Bíblia responde em 3 passagens diferentes. Em Mateus 10, de 2 a 4, em Marcos 3, 16 e 19 e Lucas 6, 13 e 16. Utilizando como a base do texto de Mateus, temos os seguintes nomes: Simão, chamado Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago; Filipe, mas não é o Filipe o evangelista do livro de Atos dos Apóstolos; Bartolomeu, também chamado de Natanael; Tomé, também chamado de Dídimo; Mateus o publicano, também chamado de Levi; Tiago, filho de Alfeu; Judas, também chamado de Lebeu ou Tadeu; Simão o Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. Comparando os 3 textos,
podemos notar que existem pequenas diferenças. Por exemplo, Tadeu também é chamado de Judas, filho de Tiago ou Lebeu. Outro exemplo é o nome de Simão Zelote, que também é chamado de Simão Cananeu. A Bíblia também diz que Jesus tinha outros discípulos, porém os 12 foram chamados de uma forma e para uma tarefa especial, para serem companheiros mais próximos durante o ministério e designados para liderar a missão de anunciar o Evangelho, segundo exercendo o apostolado, menos Judas. Agora vem a controvérsia sobre o substituto de Judas. Também vale dizer que, após a morte de Judas, os discípulos oraram para escolher um substituto e escolheram Matias. Porém, alguns intérpretes acreditam que Paulo, escolhido por Deus para o apostolado, é que fora o verdadeiro escolhido para substituir Judas, anulando assim o apostolado de Matias. Porém, isso não é comprovado. Bom, essa foi a introdução do vídeo de hoje, porque vão ter vários. Nós iremos falar sobre a vida de cada um em particular até o dia de sua morte. E isso vai demorar um pouquinho, pessoal. Então, por hoje é só e tchau.